Boa noite a todas e todos. Essa aqui é a aula número 14 do nosso curso de Segurança e Saúde no Trabalho. Hoje é 23 de novembro de 2021. Então, sejam todos bem-vindos, todos e todas bem-vindos. Né? Conforme o pessoal vai chegando aqui na aula, eu vou dando aceite aqui. Mas nós vamos falar hoje, né, do assunto. Antes de começar, Cláudio, alguma dúvida sobre a aula passada? Não sei se você queria comentar alguma coisa. A gente falou de CIPA na aula passada. Você quer falar alguma coisa? Bom, não falou nada. Não sei se ele não está comunicando ou se não tem nenhuma dúvida. Mas eu vou aqui. Depois, se quiser perguntar depois também, não tem problema. Eu vou. Tudo bem, Cláudio? Alguma dúvida da aula passada, Cláudio? Não, Gilmar, não. Tranquilo, pode continuar. Então, eu vou falar, nós vamos falar hoje aqui, né? Começaria a falar sobre agentes físicos. A gente começou a fazer um caso com a Amazing lá da trabalhadora doméstica, já começamos a falar de agente físico, químico, biológico, e sem ter falado sobre isso, né? Então a gente vai começar a falar, vamos falar de agentes físicos. Hoje, ruído, um assunto bastante importante, né? Que é o que mais tem nas empresas aí. Mas os agentes físicos que a gente vai estar falando, né? Essa é a primeira aula, parte 1, nós vamos ter várias aulas falando de agentes físicos. Elas são consideradas físicas, o pessoal até faz um pouco de confusão, achando que física é parte de física muscular, coisa do tipo, mas nada a ver. Na verdade, agentes físicos, porque são diversas formas de energia aos quais os trabalhadores podem estar expostos. Dentre essas formas de energia, a gente tem, por exemplo, pressão através de um meio. Nesses agentes físicos, pressão, a gente tem o ruído. O ruído é pressão. Né? A gente vai ver, temos a vibração também. Temos o hiperbarismo, quando a pressão é menor do que uma atmosfera. Né? No caso, por exemplo, de atividades aquáticas, né? E outras atividades que a gente vai estar falando sobre isso também. E hipobarismo, por exemplo, quando em montanhas, quando falta ar, que a pressão é maior do que uma atmosfera. Temos também o infrassom, que são frequências inferiores a 20 Hz. A gente vai estar falando sobre isso também. Essa pressão ela está em frequências, a gente vai ver o mais comum, que são as frequências de ruído. E, por exemplo, frequências de 20 Hz até 20 mil Hz são audíveis, vamos dizer assim. Então, o ruído está nessa faixa de frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz. Depois a gente explica também o que são os Hz. Então, abaixo de 20 Hz é infrassom e acima de 20 mil Hz são os ultrassom. Até o pessoal costuma. Amanhã, aliás, eu vou fazer 2 exames de ultrassom. Então, a gente vai estar falando também sobre essas pressões e os males, obviamente, que elas fazem para os trabalhadores. Né? No caso de câmeras hiperbárias, que até tem câmera que auxilia entrar no tratamento de várias coisas, assim como no ultrassom. Mas todos esses equipamentos têm riscos e a gente vai estar falando sobre eles. Tem também como formas de energia, também energia cinético-molecular. Dentre essa energia cinético-molecular, a gente tem o calor e o frio. A gente vai estar falando sobre esses agentes também. Além disso, a gente tem as radiações ionizantes, né? Raio-X, raios gama, partículas alfa, partículas beta. Então, o caso mais comum que a gente vê são os raios-X, né? Todo mundo... Aliás, amanhã eu também vou fazer o exame de raio-X de tórax. Enfim, e os trabalhadores de raio-X, inclusive que tiram raio-X, precisam ser monitorados, porque eles provocam, como a gente pode ver aqui, raio-X e raios gama, eles provocam câncer em humanos. E já é comprovado que no raio-X e raio gama geram cânceres na glândula salivar, no esôfago, no estômago, cólon, pulmão, ossos, mama, bexiga, rim, pele, cérebro e sistema nervoso central.
tireoide e leucemia. Então, a gente vê que o raio-x ele provoca vários tipos de câncer em vários locais aí no corpo humano. As partículas alfa também provocam câncer no pulmão e leucemia. E as partículas beta também, câncer no tireoide, leucemia, glândula salivar, osso e sarcoma. Então, a gente vai também estar falando dessas radiações ionizantes, né, porque são ionizantes também, e as radiações não ionizantes. A luz visível, como a gente fala, né, a ultravioleta, infravermelho, laser, radiofrequência, micro-ondas, enfim, a gente vai estar falando também dessas radiações não ionizantes, que também são energias, né? Por isso que são agentes físicos que se propagam no meio. E hoje a gente vai estar falando os campos eletromagnéticos também, tinha esquecendo, também os campos eletromagnéticos. Tudo isso aí a gente vai falar também, são muitos assuntos, né? Não tem como a gente fazer um resumo sobre isso. E hoje a gente vai estar falando sobre ruído, né? Provavelmente nem vamos conseguir falar, né, nessa aula tudo sobre ruído, porque tem muita coisa. O ruído, então, é um som audível indesejável, né? Como eu já disse, uma frequência entre 20 e 20 mil Hz. E a gente, nós vamos mostrar os indicadores aqui no Brasil, mas de acordo, por exemplo, na IOSH, que é o Instituto a Maria Aparecida chegando aqui. Deixa eu fazer a entrada. Boa noite, Maria Aparecida, seja bem-vinda. Estou falando de ruído, começamos com ruído aqui. Então, esse NIOSH, que é o Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional lá nos Estados Unidos, a perda auditiva induzida por ruído é uma das doenças relacionadas ao trabalho mais comum lá nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos. Eu peguei esse caso dos Estados Unidos porque eles têm dados lá, né? Então, por exemplo, eles estimam que a cada ano 22 milhões de trabalhadores sejam expostos a níveis perigosos de ruído no trabalho. Então, você vê que até nos Estados Unidos muita gente é afetada. Além de deteriorar a qualidade de vida, a gente vai ver por que acaba com a qualidade de vida dos trabalhadores, a perda auditiva também provoca, deixa eu tirar aqui, implica em alto preço econômico para a sociedade, né? Então, vamos... dados do Brasil. Eu já mostrei esse Smart Lab para vocês aqui, né, que é o lugar que eu peguei essas informações, que é o que a gente utiliza, tá, para pegar informações. Se você pegar e entrar, aqui está copiado, mas a gente pode até entrar. Então, lá tem várias alternativas, né, entrando nesse Smart Lab PR aqui. Tem o trabalho decente dos municípios, o trabalho escravo, segurança e saúde, que é o nosso tema, tem também sobre trabalho infantil, diversidade e igualdade, enfim, tem vários indicadores lá, nem todos ainda estão totalmente preenchidos, mas tem muita informação, principalmente que nós trabalhamos aí com a população, a classe trabalhadora, né? Muita coisa. O que a gente mais usa lá é segurança e saúde no trabalho, né? E dentro de segurança e saúde no trabalho tem também vários indicadores, né? CAT, afastamento pelo INSS, SINAM, que a gente já falou que é o Ministério da Saúde, então tem vários. Eu vou pegar aqui só os casos de CAT, né? E o perfil dos casos de CAT. Aí, vendo lá, aí eles colocam lá que as 21% é corte, laceração, 17% fratura, contusão. A maioria, assim, são doenças mesmo, acidentes mesmo. A gente já falou que, embora ocorram muito mais doenças no trabalho do que acidentes, né? O que a gente normalmente registra, principalmente por CAT, né? Comunicação, acidente de trabalho, são os acidentes mesmo. E aqui, olhando aqui lá no cantinho, né? Tem o 1% são os perda ou diminuição de sentido de audição. São 24 mil de 2012 a 2020, que é a atualização dessa plataforma aí, são 24.143 casos. Quer dizer, obviamente que é muito mais, né? Esses casos de CAT aí emitidas para ruído foram o mínimo do mínimo, né? Como a gente viu lá nos Estados Unidos, tem mais milhões de pessoas que são afetadas, né? Aqui no Brasil também, só que os indicadores, pelo menos
no caso das CATs, né, que dão direito para esses trabalhadores, não são registrados, o número é bem abaixo do que é possível, né? Então, se você pegar outros dados da OMS, né, Organização Mundial da Saúde, esse dado de 2015, eles falam que no Brasil existe um total de 28 milhões de pessoas com surdez. 28 milhões. A gente viu lá quantos? 24 mil, né? Então, de acordo com a OMS, né, que aqui a gente não tem dado para isso, mas a OMS tem os dados lá, pelo menos 14% da população brasileira é afetada aí por ruído, né, ou surdez. Né? A gente vai ver que não é só surdez que causa o ruído. A OMS também ela aponta que 10% da população mundial tem alguma perda auditiva. E aí, boa parte das pessoas também teve a audição danificada por exposição excessiva a sons. E aí, além disso, o número de pessoas com surdez no Brasil tende a aumentar, por diversos fatores. Né? Então, por exemplo, o aumento da expectativa de vida, né? Então, o Brasil possui mais cidadãos idosos do que em décadas passadas, então entre 60 e 65 anos, quando o indivíduo começa a ter perdas significativas de audição, é natural que quando maior a população vai envelhecendo, maior sejam essas afetadas. Você vê que é uma doença que demora muitas vezes para ter, muitas vezes a pessoa até se aposenta ou está no final da vida laboral e começa a aparecer. Então é muito terrível essa. E também essa exposição não é só nas grandes cidades, né? Então, a gente tem as oficinas mecânicas, metalúrgicas, pequenas empresas. Então, e nessas pequenas empresas, o risco é maior ainda, né? Por causa da falta do uso de protetor auditivo e pela ausência de fiscalização eficiente. Então, por exemplo, empresas grandes, né, que a gente sempre está falando aqui da Mercedes, da Scania, o uso de protetor, o controle sobre o protetor protetor auditivo, e também o tipo de protetor auditivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele tem que ter uma proteção adequada, você tem que medir o ruído, né, e esse protetor tem que reduzir esse ruído até níveis considerados aceitáveis pela nossa legislação, ou seja, NR15. Vamos estar falando sobre isso também. Outra questão também é o uso de aparelhos de som. Você vê que a juventude, muitos usam fone de ouvido, nós mesmos, né? E celulares com volumes elevados. Então, esse som que vai direto, né? Vão acabando aí com a audição. E aí pessoas hoje com 45, 50 anos já começam a ter problema, perda de audição. Eu não sei no celular de vocês, mas no meu celular, por exemplo, ele tem um controle de ruído, quando você usa esse fone de ouvido, que se você vai até uma altura do som, ele está lá numa cor verde, azul, no meu caso. Quando ele ultrapassa um pouco da metade, ele já fica vermelho. Então, o ideal, né, seria que as pessoas ouvissem som, tal, até no máximo, a metade do máximo do som. Mas isso não acontece. A maioria do pessoal coloca no máximo e isso não era muito comum. Você vê 45, 50 anos, quando começaram esses aparelhos de som, é relativamente recente. Então, a gente entende que, conforme vai passando o tempo, essas perdas auditivas vão ficar pior ainda. E, bom, e no caso do ambiente das empresas, a exposição a níveis altos pode levar a perdas auditivas irreversíveis, surdez mesmo, que não tem como recuperar. Né? Então, como a gente já falou, esse ruído está presente em todas as atividades, né? E normalmente é uma indicação que a manutenção é deficiente, porque, por exemplo, um rolamento que está já em final de vida já começa a fazer mais barulho. Quando o pessoal usa martelo, por exemplo, significa retrabalho, são problemas, né, de produção, folga, vazamento de ar, né? Empresa tem um vazamento de ar, e aquele vazamento de ar é terrível, né, o ruído dele, as vibrações, enfim,
tudo isso aí compromete a saúde aí de bastante gente, né, dos trabalhadores que são expostos a esses ambientes aí. E o ruído também provoca dois tipos de efeitos, né? Os auditivos e não auditivos. Aí, Nilce, vai entrar na tua área também, né? E os efeitos auditivos, eles são muito conhecidos, né? Podem ser classificados em deslocamento temporário do limiar auditivo e surdez profissional, tá? Condutiva ou neurosensorial. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. O deslocamento temporário do limiar auditivo ou surdez temporária devido à fadiga auditiva ocorre porque a pessoa é exposta a uma exposição prolongada de nível alto de ruído e depois se recupera no decorrer do tempo de descanso. Isso acontece quando, por exemplo, você vai num show, né, que tem muito alto, você volta para casa meio surdo, mas depois de um tempo de descanso, você pode... O seu Geraldo chegando aí. Boa noite, seu Geraldo. Seja bem-vindo. Estamos falando de ruído aqui. Então, essa situação, depois do tempo de descanso, a pessoa volta a ouvir normalmente, né? Nesse caso, acontece também no ambiente laboral. Agora, quando acontece o deslocamento permanente desse limiar auditivo, né? E aí chamamos de surdez profissional, aí ela pode ser de origem condutiva, que é ruptura do tímpano, dos ossículos, ou outra estrutura de condução no aparelho auditivo, ou neurosensorial, quando ocorre a destruição dos órgãos ciliados de Corti. Esses órgãos ciliados de Corti, depois vocês podem dar um Google e dar uma olhada para o desenho, tá? Mas eles são os órgãos que são responsáveis, que estão na orelha, que são responsáveis para transformar. A gente falou que o som é uma pressão no meio, então é mecânica, né? Então ele transforma essas ondas mecânicas em ondas elétricas que depois vão ser decodificadas pelo cérebro, enfim. Então nessa... Mas aí depois, se vocês tiverem mais curiosidade, vocês procurem no Google aí para ter mais detalhes, né? Mas essa estrutura, né, que acaba sendo destruída, que causa a surdez. Agora, se essa perda auditiva ela for condutiva, né, então a fala é que tende a soar inteligível, né? Mas só quando o volume é alto e não há muito ruído de fundo, né? Se a perda for neurosensorial, esse no caso aí que a gente falou, né? Aí ela aparece de uma forma diferente. Ela pode ser difícil de entender a fala, mesmo quando você tem um volume, quando falando em voz alta, né? Então, é isso que acontece. A perda condutiva também, a gente mostra um audiograma aqui. Então, essa perda condutiva ela tem perdas similares em todas as frequências, né? E na perda neurosensorial, ela é chamada de gota acústica, que ela tem uma perda de capacidade nessa frequência em torno de 4.000 Hz, nessas frequências altas aqui. Então, se você vê, nesse caso, é a neurosensorial, que tem a ver com aqueles cílios de Corti que a gente falou lá, né? E aí, bom, efeitos para a saúde são vários, né? Então, a gente, como já viu, na perda auditiva tem o ruído, né? Aí ela depende da intensidade, do tipo, da composição, que é a frequência. Lógico que depende também, isso a gente vai ver em todos os agentes, não é só com ruído, tá? A suscetibilidade das pessoas, ou seja, tem pessoas que são mais sensíveis ao ruído do que outras, né? E também, obviamente, o tempo que ela vai estar exposta a esse ruído. E aí tem a surdez temporária, a gente já falou, né? Ela tem uma perda temporária, né, do limiar da audição, por causa de um ruído intenso num curto período de tempo. Então ela fica... Isso já deve ter acontecido com vocês, quando, por exemplo, acontece um estouro, né, por exemplo, um foguete desses de festas juninas, que
explode, assim, você fica com um tempo assim, sem ouvir, né? É mais ou menos isso que ocorre também com os shows, enfim, mas é temporário. Aí tem o trauma acústico, né? Que aí ela pode ser temporária ou permanente, quando tem perfuração no tímpano. Então, quando tem um alto risco, um alto ruído, né, de alto nível, uma explosão, por exemplo, né, ela pode levar a essa perfuração do tímpano e aí é uma perda permanente. Aí nós temos também a surdez permanente, que a gente falou aí da distribuição das células ciliadas, né? E, bom, também ela inicia na cóclea, né, que também é no ouvido, e nesse ponto sensível, como a gente viu aí, os sons situados na faixa de 4.000 Hz, a gente viu naquele gráfico, né, mostrando isso. E o indivíduo ele não percebe a alteração porque a comunicação está numa faixa de 60 a 2.000 Hz, quer dizer, a fala está numa frequência diferente do que da perda, porque as pessoas não percebem, às vezes só percebem depois quando faz aquele exame que a gente vai também estar falando do audiograma. E outros, né? Tem vários, distúrbios gastrointestinais, circulatórios, nervosos, interferência nas comunicações, né? Então, se a pessoa não ouve, pode ter acidente, enfim, vários outros problemas que podem ocorrer aí por causa do... Agora temos aí, chegando aí na tua área, né, Niceia, os efeitos não auditivos, que são os psicológicos, né? Então, que acabam traduzindo... Tem os fisiológicos e os psicológicos, né? Que acabam tendo dor de cabeça, irritabilidade, vertigens, cansaço excessivo, dor no coração, zumbido na orelha, enfim. Tem aí os fisiológicos e os psicológicos. Esse ruído também altera a condutividade elétrica, como a gente viu lá na questão dos cílios, né? Provocando queda da atividade motora, reduzindo a capacidade da atenção e concentração da pessoa também. E, obviamente, queda na produtividade. Agora, a exposição também diária desses níveis de ruído... Ô, Gilmar, volta um pouquinho, por favor, aos efeitos não físicos. A gente vai falar sobre eles mais para frente. Então, ok. Aí é só só para você ficar atenta. É só um aperitivo, né, Gilmar? É para detalhar melhor isso daí. Bom, a exposição ela pode ser causa ou agravante, ela pode ser causa ou também agravar efeitos não auditivos, né? E aí a gente tem os sintomas mais comuns, né? São distúrbio da comunicação, né? Que é terrível, né? Do sono também, vestibulares, vertigens, vômitos, dificuldades no equilíbrio, na marcha, desmaios, oscilações do coração, enfim, dilatação da pupila, tem vários efeitos aí, né, no sistema vestibular. E também comportamentais, mudança na conduta, no humor, falta de atenção e concentração, ausência de apetite, dor de cabeça, redução da potência sexual, ansiedade, depressão, cansaço, fadiga, estresse. Então, a gente já entrou também nesses... Então, são esses distúrbios comportamentais, né, que acabam tendo também sendo fatores, doenças que são provocadas pelo ruído, né? Então, você vê que parece coisa pouca, né? Mas não é, não. É uma coisa muito grave. O ruído é grave, né? Não é à toa que também provocam distúrbios digestivos, diarreias, prisão de ventre, náusea, neurológicos, né? Tremor nas mãos, redução na reação aos estímulos visuais. A gente já falou de dilatação das pupilas, capacidade de se mover, tremor nos olhos, mudança da percepção visual de cores, desencadeamento ou pior de crises de epilepsia também, né? Os distúrbios cardiovasculares, né, que influenciam na pressão, né, na pressão alta, a hipertensão arterial, distúrbios hormonais, distúrbios circulatórios, zumbido,
que é um distúrbio frequentemente encontrado em trabalhadores expostos ao ruído. Então, o zumbido é meio que uma coisa comum nos trabalhadores, né? Enfim, muitas doenças, né? Muita coisa acontece, são muitos. Até a gente fez, no final dessa matéria, eu vou mostrar, a gente fez um caderninho, né? Tentando mostrar em desenho tudo isso que a gente colocou aqui, mas ficou até meio divertido. Mas depois vocês me cobram que eu vou tá no material, depois eu vou mandar. Bom, o que é o ruído? É um som não desejado, né? Ou combinação de sons não coordenados que produzem uma sensação desagradável, ou qualquer som que interfira ou impeça alguma atividade humana. A gente já vê o fenômeno físico, né? Que pode ter uma mistura de sons, só que as frequências elas não seguem uma regra precisa, então é meio complicado de analisar. Também pode ser classificado como uma classe de som. Então, ele é aleatório, né? Eu não entendi, né? Não sei, não deu para pegar tudo a tua fala. Pode falar? O que você colocou no blog, no chat. Eu vi na lista de doenças, né? E aí eu fiquei pensando como que as doenças vão se formando na nossa sociedade, porque assim, fica a impressão que a pessoa vai lá trabalha, né? E um belo dia, exposta a uma ruído, a barulhos e tal, e um belo dia acorda com crise de ansiedade, por exemplo, e nem sabe por que está tendo crise de ansiedade, nem imagina, né? Parece que aconteceu, parece que foi uma mágica do mal que levou a uma crise. Mas os fatores existem, né? Por isso que é importante o conhecimento. São muitos. O ruído quando o pessoal fala de surdez, né? A doença acontece muito isso. Como elas demoram muito para se manifestarem no corpo, muitas vezes o pessoal não liga muito, até quando acontece, né? Então, quando a gente fala de todas essas doenças que podem provocar, você vê que o número de pessoas afetadas e todas as empresas, né, têm ruído acima dos limites que poderiam ser suportáveis pela saúde humana. Então, você vê que em todas as empresas vai ter esse problema. Todas os trabalhadores vão estar expostos a esse risco. Por isso que tem muito... o pessoal gosta de falar de insalubridade, né, por causa de ruído. E aí depois a gente vai falar um pouco de como é que é a proteção. O pessoal utiliza o protetor auricular, dizendo, as empresas, né, utilizam os protetores auriculares para não pagar insalubridade, né? Então a gente percebe isso daí. Só que depois, a gente vai ver que tem uns detalhes sobre isso, tá? Então, agora, as empresas que nem fornecem o EPI, obviamente que é insalubridade. A pessoa vai ficar doente. Então, né, eu não gosto muito de ganhar dinheiro para vender saúde, né? Insalubridade significa que você está num ambiente insalubre, ficando doente, e vai receber uma mixaria a mais para ficar doente. Então, agora, como a gente sabe que a questão econômica no país é bem complicada, então é uma das situações que as pessoas mais utilizam, né, para reivindicar aí seus direitos. Eu me lembrei do seu filho, né, seu Geraldo, que trabalha no aeroporto, né? Aquele pessoal que trabalha no aeroporto, o ruído que faz no aeroporto é terrível. Mas depois a gente vai falar sobre isso quando a gente falar em... porque são vários tipos de ruído, né? Tem o ruído que é contínuo e tem ruído de impacto. Então, que são esses ruídos, por exemplo, do avião, né? Que não é contínuo, ele é um impacto. Depois deixa para depois, a gente fala melhor sobre isso depois. Então, como a gente já falou, vamos repetir de novo, né? A vibração, para ser audível, né? A vibração sonora, né? Porque o ruído nada mais é, como a gente já viu, uma pressão no meio do ar, né? Uma pressão mecânica, portanto, uma vibração sonora. Então, o ruído é uma vibração. Depois a gente vai falar de vibração também, mas o ruído é uma vibração sonora. E para ser audível, para ser escutável, vamos dizer assim, deve ser estar naquela faixa de 20 Hz e 20 mil Hz que a gente falou, né? A faixa audível
Abaixo, né, a gente já falou, são os infrassons, e acima são os ultrassons, que a gente vai falar também em outra aula. E a variação dessa pressão tem que ter valor mínimo para atingir esse limiar, né, da audibilidade. Né? Então, depois. E aí também essa variação é uma diferença entre a gente falou também da pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica ela é importante aí na presença ou na ausência do som, num ponto. Se de repente tiver uma pressão diferente de uma atmosfera, ela vai ter uma diferença de pressão também. A gente vai existem vários estudos, eu até cortei muito esse material que normalmente eu dou no curso de pós-graduação de segurança do trabalho, porque a gente teria que detalhar muito essas fórmulas, né, que são muito, assim, a gente iria não perder, mas gastar muito tempo para poder falar sobre essas fórmulas, né? Mas eu procurei trazer aqui, porque, na verdade, né, é importante saber, mas na prática mesmo ninguém usa, porque para medir o som, né, hoje em dia existem equipamentos moderníssimos, né, que dá realmente o que você precisa, a frequência que você precisa saber, sem precisar fazer muito cálculo. Antigamente precisava, né, mas hoje em dia os equipamentos que... Mas precisa medir. Só que, obviamente, se você, pela tua sensibilidade, você vai ver que é um ruído alto, né? Que está te atrapalhando, enfim. Né? Mas para a gente saber... o Emerson chegou aí. Boa noite, Emerson, tudo bem? Já votou na Anabrast? Estamos lá concorrendo na mesma chapa, chapa 1. Bom, vamos lá. Então... e aí a gente tem estudos da acústica, então vários estudos são feitos para entender melhor essa mecânica do som. Né? Mas vamos continuar aqui. Então, uma definição de som seria a sensação percebida pelo ouvido. Mas estamos falando de ruído aqui, tá? Então, é uma sensação que é percebida pelo ouvido devido às diferenças de pressão. A gente falou da pressão, né, no meio, produzida por essa vibração. Então, essa vibração, né, ela se transmite no meio elástico, que é o ar, apesar que também ela se transmite pela água, né, submarino, coisa assim, tem muito a ver com muitos estudos, né? Ela só não se transmite no vácuo. Então, ela pode ocorrer essa oscilação de pressão no ar, na água ou em outro meio, que o ouvido humano possa detectar, né? Quando esse som não é desejado, não é um sambinha, enfim, não é uma música que a gente gosta, ele é incômodo, né? Então é o barulho, o ruído, enfim. Então, a gente já falou, vamos falar de novo, né? Essa vibração do sólido produz que é o sólido, né, do meio, pode ser o rolamento, pode ser o martelo, enfim, pode ser um instrumento musical, é um sólido, ele tem um deslocamento dessas moléculas, que ela acaba tendo uma sucessão de variações de pressão sobre a pressão atmosférica e acaba... então, tem uma forma que também a questão atmosférica, como a gente viu lá no infrasom, a diferença de altura, né, abaixo do nível de uma atmosfera e acima de uma atmosfera. Depois a gente fala mais sobre isso, em outra aula, provavelmente. Então, essas alterações dessa pressão, elas acabam sendo percebidas pelo ouvido, né, e o pessoal chama de pressão acústica. Então, essas são as ondas, né, que a gente vê, essa vibração, esse gráfico aqui que a gente vê, esse diagrama, é possível ver como é que funcionam essas ondas sonoras nesse meio, elas são transmitidas. Não dá para ver, né, mas dá para medir. Então, essa é uma onda, né, que é uma perturbação que ela se propaga no meio, no caso do ar.
Se ela é simples, né, um movimento harmônico simples, é uma senoide, né? Então, é uma forma de onda mesmo, né? E durante essa propagação dessa onda, há o transporte de energia, né? Mas não tem transporte de massa, só de energia. Então, essas ondas sonoras, elas têm origem mecânica, né? Porque elas são, como eu já falei, produzidas na deformação de um meio elástico e, portanto, já falei também, não se propagam no vácuo. E aí, essa vibração, para ter valores específicos, ela tem uma determinada frequência, né? E a gente vai ter que também entender essas frequências, né? Então, por exemplo, tem um badalo aqui, né, mostrando as ondas, né? E aí é possível você ver como é que funcionam essas ondas. Então, de uma onda a outra, você vê o lambda, né, que é o comprimento da onda, vamos dizer assim, e tem depois a amplitude, que é a altura da onda, e a frequência são quantas vezes essas ondas são dadas por segundos, que são os hertz. Mas eu estou adiantando aqui, né? Então, a amplitude é a altura dessa onda, né? E o comprimento da onda que a gente viu é a frequência do som lá. Então, por exemplo, a gente tem aqui o comprimento de onda, que é esse lambda aqui, né? A altura, que é a amplitude, tá? E aí a gente vê. Aqui acho que dá para ver melhor, né? A amplitude é a altura, então são essas ondas aqui. Isso é de acordo com o deslocamento, né, da onda e a distância que essas ondas se transmitem, né? A frequência é uma outra dimensão, né, do som, e ela é definida em função do número de ciclos da onda, né, em função do tempo. Então, por exemplo, um ciclo é uma onda completa, uma oscilação completa, tá? E a unidade em hertz. Então, por exemplo, 60 ciclos por segundo significa 60 hertz, tá? Então, a quantidade daqueles ciclos de onda em segundos é que dá essa frequência chamada hertz. Então, 60 ciclos por segundo, 60 hertz, tá? Bom, aí a gente tem valores mínimos para atingir essa limiar da audibilidade. A gente vai ver mais para frente, tá? Bom, essa variação também, ela, entre a pressão atmosférica e a presença ou ausência de som no mesmo ponto, é importante para entender essa frequência aí, né? Então, como a gente já falou, é o número de oscilações por segundo, né? Então, se a gente chamar de C o comprimento da onda e ver a velocidade de propagação, então a gente teria a frequência em hertz também. E C é o comprimento da onda, então se você pegar a velocidade, né, dessa onda, ela vai ser a frequência em hertz, né, em ciclos por segundo, vezes o comprimento em metros. Aí você tem a velocidade dessa onda, tá? E a gente vai falar muito sobre essas ondas, principalmente no aspecto no agente físico, quando a gente fala de ondas médias, ondas curtas, então ela está falando de radiação, né? Mas tudo são ondas, né? Umas mecânicas e outras eletromagnéticas, como a gente vai ver depois. Então, aí você pode calcular também a velocidade do som, né? Quanto tempo o som chega de um lugar a outro, né? Que é diferente, por exemplo, da velocidade da luz. Até tem uma curiosidade, quando você vê um raio, né, no céu, você demora um tempo para até escutar o som desse raio, né? Ou do trovão, no caso, né? É que a velocidade da luz é mais rápida do que a velocidade do som. Então, demora até você ver o raio, que é a velocidade da luz que ele chega para você. E você ouvir o trovão, que é o barulho do trovão, aí essa diferença é justamente por causa dessa velocidade do som aí, que é diferente. Tá? Deixa eu ver o que ficou em cima da minha
Bom, essas medições de som também devem sempre conter informações sobre pressão e frequência, para entender melhor. Então, só para a gente ver de novo isso aqui. Então, a gente tem, por exemplo, o hertz, né? Então, a gente tem um som que abaixo de 20 Hz são os infrassons e acima dos 20 mil Hz são os ultrassons, e a faixa audível, né, essa faixa amarelinha aqui, que vão de 20 Hz a 20 mil Hz. Os outros a gente não escuta. E também dentro dessa faixa audível, né, de 20 a 20 mil, 20 mil Hz ou 20K Hz, né, que é a mesma coisa, 20 mil Hz e 20K Hz, é a mesma coisa. Aí a gente tem os sons graves, os sons médios e os sons agudos. Então, a gente tem aí, dentro dessa faixa audível, né, a gente tem diferenciação dos sons graves e agudos. Isso já é muito comum, a gente já conhece bem, né, só entender que a diferença, né, são as frequências em Hertz, né? Então, essas são essas 3 faixas aí. E tem depois as oitavas, que o pessoal da música usa muito, né, que são utilizadas também para fazer medições, mas a gente não vai entrar nessa discussão, que é mais complicado, tá? Então, a gente vê, por exemplo, só para essa imagem mostra, por exemplo, quando você tem 1 Hertz, né? Então, essa comprimento de onda aqui provavelmente é um ciclo, uma onda, daqui até aqui, por 1 segundo. Você vai ver que essa aqui já tem 2 ciclos, né, no mesmo tempo, né, que é 1 segundo. Aqui embaixo já vem esse 1 segundo. Então, dentro desse 1 segundo, você tem uma onda, então é 1 ciclo por segundo, 1 Hertz. Dentro desse 1 segundo, você tem 2 ciclos, né, por segundo, então 2 Hertz. Se dentro desse mesmo segundo você tiver 4 ciclos, então você tem os 4 Hz. Só para a gente entender, né, como é que funciona as frequências do som. Importante, é legal, porque a gente já ouviu falar muitas vezes que os gatos têm limites de frequência diferentes do ser humano, né? Lembra que o ser humano é entre 20 e 20 mil, né? Os gatos já são entre 10 e 60 mil, né? Então, muitas vezes, quando você vê um gato se movimentar porque ele ouviu alguma coisa e você não ouviu nada, provavelmente é porque ele está num limite, ouvindo num limite diferente do teu, né? Muito mais amplo do que o teu, né? Nosso, lembrando, vai de 20 Hz a 20 kHz, quer dizer, o gato, tanto o inferior como o superior. Os cães também, né, tem uma diferença, só que menor do que os gatos, porque o gato até pega uma faixa maior. Os morcegos também tem uma faixa alta, né, vai de 10 a 120 kHz, ou 10 mil Hz a 120. E os golfinhos de 10 mil Hz a 240 mil Hz, né? Então, eles podem identificar sons de uma forma bem diferente do ser humano. E aí, para entender o som, a gente tem que falar em nível de pressão sonora, tá? Então, o nível de pressão sonora, como a gente está vendo aí, é o tamanho, né, dessa compressão, né, dessa pressão sonora. E aí nossos ouvidos, eles podem... a faixa dinâmica da sensibilidade auditiva depende, Mircea, não é que ele pega faixas mais amplas do que o ser humano, né? Você vê que ele pega uma faixa bem ampla, mas em frequências mais altas, a gente vê que os golfinhos, né, têm uma capacidade para identificar frequências bem mais altas, né? Mas, lógico, o gato, se você pensar assim, o gato tem uma capacidade auditiva, né, maior do que do cachorro, por exemplo, que é maior do que do ser humano, né? Bom, então a faixa de sensibilidade auditiva é grande, né, dessa dinâmica da nossa sensibilidade.
Então, a gente pode detectar mudanças de pressão, essas ondas, né? Lembrando, essas ondas são mudanças de pressão, né? Por isso são mecânicas, que são transformadas em elétricas pela orelha, pelo, melhor dizendo, pelo nosso aparelho auditivo, né? Que a orelha faz parte. Então, nossos ouvidos podem identificar ou detectar essas pressões inferiores a 20 micropascal, né? E também podemos aguentar mudanças de pressão superiores a 20 pascal, quer dizer, bastante. Como a gente tem uma faixa muito grande, né, que vai de 20 microns até 20 pascal, é uma faixa complicada para você descrever esse nível de impressão sonora, tá? Que ficaria um valor, uma escala muito grande, vamos dizer assim, né? Então, por isso, né, que foram feitas umas considerações para se poder pegar uma escala mais adequada, né? Então, bom, se a gente pegar o nível de pressão sonora, né, essa fórmula 10 log de a pressão de um ponto até outro. E como essas pressões sonoras são em decibéis, né, que são valores aqui logarítmicos, né, então são considerados o nível de pressão sonora que a gente mede esses sons são utilizados nessa escala logarítmica, tá? Não se assustem com esses nomes que eu estou falando, então, tá? O importante, a gente vai ver aqui, que esses que foram, na verdade, adaptados para entender o comportamento da nossa audição, tá? Então, por exemplo, o nível humano, como a gente viu, ele varia entre 20, né, a 200 pascal, tá? Que é entre o limite de percepção, quando você consegue ouvir alguma coisa, e o 200 pascal, que é o limite de dor, tá? E para entender melhor porque é um valor muito grande, foi feito uma escala onde a gente quer dividido esse valor em decibéis, né? Então, por exemplo, o limite de audição seria 0 dB, 0 decibéis, ou 0 decibel, tanto faz falar decibéis como decibel, até 140 decibéis, que é o limite da dor, tá? Então, a gente tem aqui a pressão sonora de micropascal, né? E aí, como os números, como eu disse, são números muito grandes, para não trabalhar com esses números muito grandes, aí foram criados, então, esse nível de pressão sonora para a gente poder trabalhar de 20 até 140, que são esses níveis que são medidos, né, o ruído. Né? Tudo isso para dizer que o ruído a gente mede nessa escala de nível de pressão sonora em dB, ou seja, decibel ou decibéis, tá? Que é uma escala logarítmica que foi feita justamente porque a pressão sonora em Pascal era uma escala muito grande para ser trabalhada, então foi feita uma adaptação, vamos dizer assim, para poder trabalhar esses valores em nível de pressão sonora, tá? Essa formuleta aqui. Mas não se preocupem com isso. Tá? Então, por causa dessa enorme faixa de densidade, né? E essa também a sensação psicológica da variar de uma forma aparentemente logarítmica, então se utiliza essa base logarítmica aí, tá? Bom, não vou entrar em detalhe dessas contas, não, né? Então, mas o importante aqui, por exemplo, quando você faz uma adição de um som, né, por exemplo, de uma máquina, né, que tem, por exemplo, 94 dB, né, e aí você soma com uma outra máquina, por exemplo, que tem 94, que também tem um nível de ruído de 94 dB,
você não soma 94 mais 94 e dá 188. Na verdade, a soma é igual a 97, que é a diferença, que é o valor dado a cada mudança de dB. Tá? Então, depois a gente vai ver como é que se faz isso, mas quando você soma 94 dB com 94 dB, dá 97, porque ele dá um quociente, né, de 3. Tá? É meio complicado fazer essas contas, né, por causa dessas fórmulas, tá? Mas para nós aqui é importante a gente saber que a soma, né, e é possível fazer isso, não é literal, né? Não é aritmética, e sim tem uma escala aí que para se poder somar esses sons, tá? Também tem a questão da inteligibilidade, quer dizer, quando você tem um ambiente acústico, né? Se você consegue entender as palavras nesse ambiente, por exemplo, né, auditório, cinema, teatro, igreja, sala de aula, conferências, a boa inteligibilidade, quer dizer, o entendimento, né, das palavras é super importante, fator decisivo. E agora, se você pegar um ambiente de fábrica, por exemplo, com aquele ruído enorme, o pessoal com protetor auricular, né, essa comunicação perde bastante, né? Então, essa inteligibilidade, né, é quando se fala, o nome que se dá a isso, inteligibilidade acústica da linguagem. Tá? Quando você consegue entender o que as pessoas falam. E aqui a gente pegou numa escala, né, que são várias escalas, eu vou mostrar vários modelos, né, mas, por exemplo, aqui a gente tem o 0, limite da audição, 20, comunicação fácil, eu devo estar falando aqui provavelmente um nível mais ou menos de 30, uma conversação, não, um pouco maior, uma conversação normal, seria em torno de 60 dB, né? 80 tem que gritar, um ambiente de fábrica, por exemplo, está mais de 85 dB, né? Então você tem que gritar mais, né, do que os 85 dB para poder ser entendido dentro do ambiente. O metrô está no 90, 100 já quase não dá para ouvir, né? Quando tem o trovão, que eu falei que é 120, uma arrebitadeira 130, a gente tem vários. É possível mostrar também essa outra escala, né? Então, por exemplo, 10 aqui, uma brisa na floresta, quarto de dormir, uma conversa normal, né? Então, tem uma decolagem de avião. Ó, por exemplo, lá, Geraldo, teu filho lá, ele trabalha num ambiente que tem lá 130. Pode ir, vai com Deus. Boa aula, Cláudio. Então, uma decolagem de avião, está escrito errado aqui, chega aí a 130, né? Um martelo pneumático, 125, enfim. Aqui já começa a doer, né? O ouvido, a dor. Então, quando a gente fala de aeroporto, a gente está falando de... Emerson. Oi, quem está falando? Emerson. Oi, Emerson, fala aí. Boa noite aí para todos, para o professor também. Me diga uma coisa, essa questão do avião, enquanto o senhor estava colocando, eu fui abrir um livro aqui que eu tenho do Tufi Messias Saliba, só sobre o ruído. E ali ele apresenta uma tabelinha que até coloquei no grupo, ali tomei a liberdade e fiz isso. E ali embaixo ele diz, nível de pressão sonora em decibéis 120, avião a pista a 3 metros, que é o limiar da dor. E embora com o protetor auricular, ele, dentro daquela questão ali dos trator que puxam o avião para lá, puxam para cá, eles estão sempre em alta potência sonora ali. Teoricamente, teriam que ter um diferencial por reflexo na parte tanto trabalhista quanto previdenciária. E na questão do ambiente do trabalho, como é que eles fazem
o levantamento se é a campo aberto, assim, se é um ambiente aberto. Como é que é essa questão na prática aí? Na prática, eles fazem a medição no trabalhador, né? Eles colocam É possível também fazer no local, mas o mais correto é você fazer no trabalhador. O trabalhador usar um equipamento, né, para fazer essa medição, porque para ver o quanto que chega, você falou de 3 metros, né? Mas, aliás, o Saliba, ele foi meu professor. Quando eu fiz o curso de engenharia de segurança lá na FAAP, ele foi meu professor. De ruído, inclusive. Então, a medição é feita no trabalhador. Aliás, sempre, né? Quando a gente faz, por exemplo, medição de ruído, inclusive tem que ser feito mais ou menos no local do auditivo, né? Então, quando se faz uma medição de agentes químicos também, os equipamentos têm que ficar no trabalhador. Então, porque desculpa eu falar, mas tem muita malandragem assim, ó. Tem muitas empresas aqui no município de Candiota, que dista 45 quilômetros daqui, e eles, por ser um município que está satélite por questões de fábrica de cimento, principalmente da questão do carvão, que é Candiota, é uma das áreas maiores que tem carvão aqui no Rio Grande do Sul, e era de Bagé esse município. Mas o que é objetivamente? Eles fazem a medição quando vão fazer o teste, dependendo do engenheiro do trabalho ou quem for lá fazer a medição, às vezes eles tiram o aparelho do cidadão, o cidadão está em cima da máquina, por exemplo, e aí desligam porque o cara vai almoçar. E esses tempos a gente entrou numa discussão, se é para fazer uma medição, ela tem que ser total, tem que ser tantas horas na sequência sem desligar ou sem tirar o camarada de perto do aparelho, enfim, tem todo esse contexto fático aí que deturpa uma perícia, uma avaliação correta, né? Então eu não sei se essa é a mesma visão que o senhor tem por toda essa expertise que o senhor tem de tempo o equipamento, assim, quando a gente fala de dividir uma jornada de trabalho, obviamente você tem que pegar o máximo da jornada de trabalho possível, né? Ele vai te dar a dose de ruído recebida durante esse tempo. O próprio equipamento vai transformar isso aí para uma jornada de 8 horas. Então, você não precisa medir as 8 horas. O quanto mais você mede, é importante para você poder ter um valor mais correto. Mas se você medir, por exemplo, se o ambiente ele não muda durante o dia, se você medir 1 hora, por exemplo, de trabalho, o próprio equipamento ele vai transformar isso daí para 8 horas de jornada. Então, o próprio equipamento calcula isso, o que você recebeu de 1 hora, né, até a jornada de trabalho. Você falou da hora de almoço, né? E é interessante isso daí, porque obviamente que se o pessoal desligar todas as máquinas, né, tudo aí deveria ser reduzido isso da jornada. Agora, a jornada de trabalho, né, ela é a jornada laboral. Se ele trabalha das 8 ao meio-dia e depois da 1 às 5, né, aquela 1 hora que ele tem de descanso, né, não deveria ser considerado dentro da jornada de trabalho. Agora, os equipamentos que a gente faz análise hoje, eles são muito modernos, né? Então eles conseguem calcular um monte de coisa, inclusive a jornada de trabalho. Agora, você tem a sacanagem muitas vezes na regulagem do equipamento, porque esses equipamentos têm muitas regulagens, né? Você tem lá para medição, a gente vai falar sobre isso, se ela é contínua, se ela, por exemplo, no caso do avião, que é de impacto, né? Então você tem que fazer as medições corretas. Agora, os mais modernos, antigamente o pessoal fazia muita sacanagem, media o negócio, colocava na tabela, se o cara errasse a tabela, ou errasse na hora de ler e de anotar. Hoje em dia, os equipamentos mais modernos, eles fazem até gráfico.
e dão os dados que não tem como o cara ludibriar. Ele pode ludibriar na regulagem, só que na hora que você pega o relatório, está escrito lá. Então, uma pessoa que conhece o assunto vai falar assim, opa, mas isso aqui você fez uma medição de um ruído contínuo e lá é ruído de impacto, ou você fez uma medição rápida e era para fazer uma medição longa. Então, tem que conhecer um pouco isso, né? Mas não tem mais como ludibriar, né? Principalmente esses equipamentos modernos. Agora, a dica que eu sempre faço, assim, como não só para meus alunos de engenharia, mas para qualquer um que está na área, né? É que quando se for realmente fazer um trabalho de medição, alguma coisa assim, entrar em contato com os fabricantes, porque as empresas que alugam esses equipamentos, você não vai comprar um equipamento caro desse para usar uma vez na vida e outra na morte, né? Então, você aluga, eu já aluguei várias vezes equipamentos aí para fazer medição. E quando você vai alugar, o cara te explica direitinho. Olha, aqui você tem que medir assim, em tal lugar, colocar no trabalhador, fazer essa regulagem. Então, você vai receber uma aula de quem vai te alugar esse equipamento, né? Então, se você, por exemplo, como você, um perito, né? Eu não vou confiar no relatório da empresa. Eu não sei lá como é que o cara fez, não sei como é que está escrito, a não ser que tenha todos esses dados que eu te falei. Então, para um perito, por exemplo, comparar o dado da empresa com o dado real, eu alugaria, né, um equipamento, né, e aí tem você tem que ter, por exemplo, certificado de calibração, data de calibração, e não se preocupar com a medição, né, ou de aprender a medição agora, porque cada equipamento vai ter uma regulagem. Então, quem que vai te ensinar a fazer isso daí é o cara que você vai alugar o equipamento, né? Então, o pessoal às vezes se assusta, eu quero saber medir. Não se preocupe em saber medir agora, né? Mas se você precisar um dia medir, né, você vai precisar do equipamento. Se você vai precisar do equipamento, aluga o equipamento. E aí, o cara que vai alugar o equipamento, o pessoal lá, que são especialistas, né, tanto em ruído quanto em outros agentes, eles vão te dar todas as dicas que você vai precisar para fazer essas medições. Não sei se eu expliquei mais, se deu para entender. Não, com certeza. É mais numa linha, claro, numa questão prática, em que eu posso lhe dizer que, às vezes, numa própria empresa, passou 2, 3, 4, 5 anos, e não mudou layout, muda sempre mantendo as mesmas máquinas, de certa forma o desgaste até aumenta e vai ser mais barulhento. E às vezes tu verifica que o LTCAT ali, quando ele é feito por setor, às vezes muda, vai diminuindo. Enfim, a gente vê cada 2 servidores que trabalharam contemporâneos, às vezes um é 92, o outro é 85. Então, enfim, tem muitas coisas que a gente tem que estar muito atento quando vai analisar, só que essas análises são muito profícuas, são muito minuciosas, que a gente não se dá conta. Tu pega um PPP do cidadão, tu fica, vamos dizer, se aquilo ali tu leva só como uma verdade e não vai puxar o LTCAT, realmente tu pode te perder na curva lá e depois nem ter elementos para pedir uma prova pericial. E aí, quando eu acompanhei, por isso que eu lhe disse que aí eu fui em loco, foi que eu vi que eu fui acompanhar o engenheiro de trabalho pela uma ação questão trabalhista, e a gente foi no setor e era uma barulheira horrorosa, que até eu com auricular via aquela pressão da máquina. Enfim, quando a gente terminou ali o engenheiro de trabalho, opa, aqui já está em 100 e poucos, quase na intermitente, né? Que, como se diz, não é ocasional, bate todo dia aquilo ali. Aí o que a gente foi verificar o LTCAT ali na hora, para uns do setor que estavam com uma variação, quando muito, de 2 a 3 a 4, 5 metros, diminuía uma barbaridade, e era uma sala fechada. Então, não tem coisas que a gente tem que ir para cima do assunto e ver em loco, e também tem que ter esse conhecimento que é de engenharia de segurança do trabalho. Então, a gente, às vezes, fica muito longe, até querendo trabalhar na área,
fica difícil de tu saber até como é a comprovação. Como o senhor falou agora, se o engenheiro da empresa, principalmente agora que já vai ter essas mudanças aí, ele vai ali, faz um laudo, está aqui, está pronto. Assim como a poeira, assim como, enfim, isso acontece muito na questão dos motoristas de ônibus, de caminhão. Agora os equipamentos são mais silenciosos, o motor é lá atrás, enfim, mas antigamente os motores de ônibus ali, aquele barulheira, deixava o ouvido do motorista surdo. Tanto que até 95 era por atividade, agora tem que fazer. Então, isso é que a gente... Aí eu vou lhe dar uma posição, não só minha como advogado, mas todas as vezes que a gente se reúne em congresso e coisas assim, a gente vê essa dificuldade de nós, advogados, de ver essa questão na prática. Por isso é que eu lhe digo assim, aqui eu estou aventurando e ouvindo aqui, estou tentando como um neófito aqui, tentar buscar informação. Mas é uma matéria muito cara e muito peculiar. É só vocês mesmo que entendem. Pega ali o aparelho, muda ali a regulagem, nós estamos roubados. Você vai todo o direito do cliente. Essa é a razão. Bom, depois dessa tua fala, eu preciso explicar para os demais que estão assistindo, tanto agora quanto nas gravações, né, que a gente está divulgando esses cursos em vários lugares. É o seguinte, primeiro esse LTCAT, que o Emerson mencionou aí, que são os laudos técnicos de condições ambientais, né? Que a Previdência exige que as empresas preencham, né? Para ver, para colocar lá os agentes nocivos, né? A gente está falando aqui de ruído, que é um agente nocivo, um agente físico nocivo, tá? Existem outros. Então, esse LTCAT, se o ambiente tiver esses agentes nocivos, agentes químicos, agente físico, agente biológico e tal, então a empresa tem que colocar. Esse LTCAT, esse documento, ele vai ser utilizado para preencher esse PPP que o Emerson se referiu, que é o perfil profissiográfico profissional, que é o documento que as empresas, que os trabalhadores precisam para poder reivindicar aposentadorias especiais, porque quando você está exposto a agentes nocivos, você vai ter uma redução no tempo de aposentadoria, né? E, enfim, então são documentos que as empresas têm que ter para poder fazer essas dimensões. Obviamente que esse assunto, né, ele é mais detalhado, inclusive o Ruído, na aula de engenharia de segurança, dou várias aulas sobre esse assunto. Aqui para nós, o cipeiro, né, nós, né, o trabalho de cipeiro é saber, né, do que se trata, né, saber desses decibéis, saber desses equipamentos, quando mediu, quando foi feita a análise, em quem mediu, quantas pessoas mediu, porque não adianta você medir uma pessoa também não, tá? Você tem 10 pessoas, né? Você não adianta você medir, ou 100, né? Não adianta medir uma pessoa, você tem que medir várias pessoas para você, em vários ambientes, inclusive. O pessoal às vezes acha que o ambiente de fábrica, por ser muito ruidoso, em todos os locais é o mesmo, não é. Então, a gente precisa fazer uma abrangência maior de medições, né? E o cipeiro, né, interessado no assunto, né, que já tem a base, por exemplo, aqui a gente vai dar uma base para entender o que é decibel, o que tem que medir, o que o protetor auricular protege. Então, aqui a gente dá o básico para a pessoa poder questionar a medição, questionar o engenheiro, questionar a fórmula, né? Ver os documentos, né? Se ele se interessar mais, né? De repente, ir atrás desses laboratórios, saber se tem o certificado de calibração, né? Ou seja, não estou aqui pedindo para ninguém seja especialista em ruído, a gente não consegue ser especialista em tudo, né? Mas a gente mantenha um conhecimento que é possível a gente dialogar com o engenheiro, com o chefe, com todo mundo, né? Porque
são informações que a gente está passando aqui, que, como eu disse na aula passada da NR5, mas no curso de 20 horas, né, para grau 4, a gente viu que são poucos grau 4, né, ou de menos horas ainda, né, não lembro agora, 16 parece, para grau 3, né, enfim, que a pessoa vai ouvir falar sobre tudo isso. Né? Então, o interesse, na verdade, que a gente percebe das empresas é que quanto menos o trabalhador souber, melhor para ele. Né? Quanto menos o cipeiro souber, melhor para ele. Então, nós temos que nos preocupar em nos informar melhor. O que a gente está dando aqui é uma base, né? Uma geralzinha, para entender do assunto, mas aí vai depender de cada um. Se você vê que o ruído realmente é um assunto que você precise se dedicar mais, aí vamos ter que estudar um pouco melhor. Tá? Mas com o que a gente vai conversar aqui, é possível entender pelo menos como é que funciona a dinâmica do negócio. Né? E isso é importante, por exemplo, essa pergunta que o Emerson fez, essa discussão aqui, para a gente poder entender melhor, porque nada como a prática, né? Nada como a prática. A prática é o que manda. Né? Quando você vai, por exemplo, quando você vai fazer uma medição de uma máquina, de um ruído de máquina, né? Então, existem modelos para você fazer várias medições, né? Em vários lugares, né? Para você poder tirar o ruído de fundo. A gente viu que para somar é complicado, mas isso daí tudo, né? É o próprio equipamento que faz. Você tem que saber mexer com o equipamento. Agora, não dá para a gente explicar aqui o equipamento, porque são vários equipamentos. Então, você tem que entender qual equipamento que está sendo utilizado. Né? E o pessoal, antigamente, o Emerson falou de antigamente os caras usavam, a gente chama de catador de borboleta, né? Que é o... como é que é? Cubatímetro, como é que esqueci até o nome, que eu gosto de chamar de medidor de nível de pressão sonora. O correto é medidor de nível de pressão sonora. E um medidor de nível de pressão sonora, ele tem que pegar o nível de pressão sonora no trabalhador. Aqueles que os caras ficam medindo no ambiente, né? Aqueles lá já não são utilizados há décadas, é coisa do passado. E aí você ainda hoje vê técnicos, pessoal medindo com aquela tranqueira lá. Né? Aquilo lá você mede mais ou menos, né? Tem que ver a distância onde está o ruído, depois tem que fazer as tabelas, fazer os cálculos tudo na mão. Quer dizer, você pode errar na medição, errar no cálculo, errar na escrita, errar em... Agora, esses equipamentos modernos não tem como errar. Quer dizer, tem como errar se você não colocar os parâmetros corretos. Mas se você colocar os parâmetros corretos, ele vai medir certinho. E você ainda vai dar um relatório disso. Né? Eu vou ver se na próxima aula eu vou trazer umas cópias de relatório que eu tenho aqui para mostrar para vocês como é que é feita essas medições. Bom, tem aqui uma tabela para você saber a audibilidade em um ambiente, por exemplo, quanto que você tem que isolar os ambientes para você ter uma condição de audibilidade muito boa. Né? Então, eu vejo, por exemplo, né, aquelas salas, né, dentro da empresa, tem uma sala de vidro, né? O chefe fica olhando lá o pessoal trabalhar. Então, para você ter uma audibilidade, né, nessa sala, você tem que ter um isolamento. Nessa sala tem que ser feito um isolamento adequado. E muitas vezes você não consegue só com vidro. Né? Tem que colocar outros materiais para ter uma boa conversa. Então, essa tabela serve mais ou menos para isso. Eu não vou me deter aqui, mas fica no material, só para vocês terem aí. Né? Vou falar um pouquinho só da mecanismo dessa audição, a gente já falou um pouco, né? Então, a gente já falou que a orelha ela é bem sensível, ela distingue sons aí de frequência que vai de 20 a 20 mil hertz,
várias faixas de pressão, como a gente vê, até que tem que utilizar o decibel para poder medir. Então, ele transforma, é um processo de transformação. Como eu disse, agente físico ruído é um agente mecânico, né, que tem ondas e depois ele se transforma para a gente entender, para a gente ouvir, para captar, ele se transforma numa energia elétrica. Então, você tem um som, né, no pavilhão auditivo, né, você tem o sólido, né, dentro do aparelho auricular, tem as partes, né, do aparelho auditivo que é hidráulico, né, e o elétrico, que acaba transmitindo as informações que vão para o, né, que é o órgão de Corti, o caracol, que acaba transmitindo. Então, a gente vê que a orelha humana ela tem todos esses mecanismos, né, para poder transmitir transformar o som mecânico, né, que é transformado lá no martelo que bate lá, até a gente identificar aquela batida no ouvido. Então, a gente tem o pavilhão auditivo, ele recebe as ondas sonoras, né, e envia ao tímpano. Você tem o tímpano, que ela transforma essas vibrações sonoras em vibrações mecânicas, tá? Que tem a matela, a bigorna, o estribo, enfim. Tem os ossículos, né, que transportam essas vibrações aí para a orelha interna, né? Tem uma janela oval, enfim. E tem os mecanismos que provocam essa relação da pressão, né, entre dentro do próprio ouvido, tá? Então isso aqui é mais para conhecimento, tá? Mas o que é importante é que quando esse nível desse ruído ele passa, né, ele ultrapassa mais que 90 decibéis, a gente viu lá que está quase é acima, inclusive, do limite permitido pela legislação, que é 85, tá? E aí tem um amortecimento, né? Aí tem o caracol, que a gente já falou, dos órgãos ciliados de Corti. Então, são informações e depois que transformam essas frequências em elétricas e levam para o cérebro, que recebe informação, tá? E codifica, né? Analisando esse som recebido. Agora, depois, se vocês quiserem entender melhor essa dinâmica, né, do ouvido, é bem complexa, né, mas dá para entender, né? Agora, para nós interessa isso aqui, o NR15, tá? O anexo 1, né, que são os limites de tolerância para o ruído contínuo ou intermitente, tá? Que é a mesma coisa, o ruído contínuo ou intermitente. Ou ele é mesmo som durante o dia inteiro, ou ele tem vários sons, né? Mas ele tem é diferente do impacto, depois a gente vai ver. Então, esse nível de ruído, o máximo permitido, né, é 85 dB na escala A para 8 horas de trabalho. Então, por exemplo, esses equipamentos que eu falei aí, ele vai medir esse nível de ruído. Mesmo que ele meça 1 hora do teu trabalho, ele vai jogar essa 1 hora para 8 horas de trabalho e se tiver mais do que 85, né? Der mais do que 85, isso seria insalubre, tá? Vamos supor que ele ultrapassa, por exemplo, 86, né? 86, se você fosse trabalhar no nível de 86 para não ser insalubre, você teria que diminuir a produção, né? Trabalhar 1 hora a menos. Aí, como perder produção no sistema capitalista é impossível, né? O que o pessoal faz? Ele te dá um protetor auricular, né? Para você trabalhar, que ele vai ter um fator de redução, né? Que ele vai reduzir de 86 até menos do que 85. Então, depois a gente vai ver que tem o fator de redução do protetor auricular. Então, aí a gente vê, por exemplo, 87 são 6 horas, 88, 90, por exemplo, né? É o máximo 4 horas de trabalho no nível de 90, tá? E aí a gente vê aí até que... Opa, estou pegando o computador errado aqui. 115 dB, 7 minutos.
né? Então, você não deveria trabalhar com 115 dB mais do que 7 minutos. Então, é essa a escala que tem aqui no NR15, tá? Então, de novo, uma análise aqui, a faixa de conversação vai de 40 a 80, tá? A faixa de silêncio de 40 a 0, então é uma outra escala. Eu procurei colocar várias escalas com várias fontes, né? Vocês podem ver que todas as vezes que eu coloco esse material aqui, eu coloco a fonte, qual foi o livro que eu peguei, quais foram os autores, né? A editora. Então, eu procuro, nos meus materiais, sempre colocar as fontes. Então, por exemplo, a lesão permanente de 150. Então, essa aqui já é uma outra. Então, a faixa de conversação, por exemplo, fala da sala de estar, no escritório está em torno de 60, em voz alta 70, já dentro do ônibus 80, enfim. Tá? E aqui a gente tem a serra circular, é terrível, né? Serra circular numa marcenaria, por exemplo, faz um barulho terrível. O martelete, né? Quem já não ouviu o martelete pneumático, aquela britadeira, né? Terrível. Uma buzina de automóvel a 1 metro, trovão, 120. Então, a gente tem vários itens, né? Que permitem a gente ter uma ideia do que é o dB. Então, quando você entra, lógico que você não vai conseguir ler, né, a altura em dB dentro do ambiente laboral, mas você vai saber se ele está mais alto do que um ônibus dentro do ônibus. Então, dá para ter uma ideia, né, daquele ambiente que está acima, por exemplo, do limite estabelecido pela NR15, e aí sim medir, porque a gente só consegue, né, com ruído, provar, né, medindo. Agora, eu vou estar falando, principalmente no final aqui dessa matéria, que a gente vai ter alternativa que a gente não precisa medir para fazer prevenção, tá? Porque o nosso objetivo sempre é de fazer prevenção. Então, a gente vai estar falando aqui, se você vê que o ruído é alto, né? Aquela martelada desgraçada, vazamento de ar, um monte de barulho, você vai medir, você já sabe que o negócio. Então, vamos trabalhar para reduzir o risco, né? Então, e tem várias ações que a gente pode estar falando para poder estar reduzindo o ruído, né? Então, aqui é o que a gente falou, né? Os tipos de ruído. Então, o ruído contínuo, por exemplo, que ele é mais ou menos consistente, assim, tem de vez em quando um aumento, assim. Tem esse intermitente, né, que ele é alto um pouco, depois aumenta um pouco, depois, né, que a faixa de analisar é a mesma, né? E o de impacto. Então, por exemplo, o impacto, assim, não tem um, ele bum, vem, aí o outro, é impacto, vem outro, né? Então, e aí a gente vai ver como a gente faz para saber qual o de impacto, né? Para avaliar isso daí. Então, como você vai avaliar o ruído? Tem dois critérios. Um por meio da dose diária. A gente vai estar falando de dose, e essa dose, né? Se vocês olharem naquela tabelinha da NR15 que a gente tem lá, a gente também tem esse indicador lá na NR1, né? Para a gente poder calcular aquele risco, lembra? Para calcular o risco total, né? Lembra que tem a probabilidade e a severidade. Então, você medindo ali, você elimina o critério subjetivo, né? Mediu, está lá, você vai na tabela e pega o valor certinho para saber qual que é o risco. Então, é importante a gente saber disso, porque na hora de fazer uma análise daquilo que se vai cair no PGR ou não vai cair no PGR, o ruído, por exemplo, deveria ser medido para a gente poder fazer a análise direta para ele colocar no PGR. Não tem como o empregador falar, olha, aqui é tolerável, ou aqui são aqueles indicadores subjetivos, tipo insignificante, enfim. Mas com a medição dá para a gente trabalhar melhor.
Então, depois de eu fazer essas aulas sobre os agentes, a gente vai voltar para encher aquelas planilhas da NR1, mas já com esse conhecimento, né, que faltou para a gente dar continuidade aí nessas análises da NR1. E o nível de exposição, tá? Então, a dose diária, né, e o nível de exposição. Então, só para efeito de... Então, o nível de exposição seria aquele 85 dB, né? E a dose diária, por exemplo, se a pessoa ela trabalha 8 horas a 85 dB, a dose é 1. Mas a gente vai explicar um pouco melhor isso daí. Então, aquilo que a gente falou, a determinação dessa dose por meio de medidores, tá? Então, é o dosímetro de ruído, tá? Então, por exemplo, o limite de exposição ao ruído é a dose diária de 100%. Então, por exemplo, se a pessoa trabalha 85 dB a 8 horas, então essa dose diária dele é de 100%. Tá? Agora, para fazer alguma ação, uma medida de controle, quando você faz o nível de ruído igual a dose de metade da exposição. Então, se a dose diária é 100%, para você, por exemplo, trabalhar no limite da tua exposição ocupacional, para fazer uma medida de controle, não precisa chegar no limite. Então, com a metade da dose, né, 50% da dose, já você deve usar o protetor auricular. Né? Isso vale para ruído, vale para agente químico, vale para vários agentes. Tá? Então, se você vai medir, por exemplo, né, a dose para usar o equipamento de proteção, não precisa chegar nesse valor. A metade da exposição, metade do valor, já é necessário você utilizar a medida de controle, a medida preventiva, tá? Então, por exemplo, para fazer essa exposição, você tem que usar esses medidores, né, de uso pessoal, quer dizer, cada um utilizar. E aí você tem alguns indicadores. Lembra que eu falei que você tem que ficar esperto para saber quais são os indicadores que esse aparelho vai mostrar? Então, aqui eu coloquei esses valores. Então, por exemplo, você tem um NE, né, que vai estar lá que é o nível de exposição. Então, lá no indicador, eu vou mostrar NE, né, ele vai dar uma média da exposição diária do trabalhador. Né? E aí, para comparar com a exposição, aí você tem o nível de exposição normalizado, o NEM. Né? Então, que é a mesma coisa que você pegar esse nível de exposição que foi medido e converter ele para 8 horas diárias. Então, se você pegar, mediu aquele valor, né? Nível de exposição, NE, 1 hora, por exemplo, depois, ou 2 horas, quanto mais horas, melhor você vai ter o valor, tá? Mas ele é possível. 1 hora é suficiente para ele transformar isso em 8 horas. A hora que você transforma esse ruído que ele mediu em 1 hora, que é o ruído real, para uma jornada de 8 horas, ele vai te dar esse NEM aqui, nível de exposição normalizado, o NEM. Então, o que vai lá no mostrador indicar o valor para aquelas 8 horas de trabalho é esse nível de exposição normalizado, o NEM, e não o ruído que ele pegou na hora, que é o nível de exposição daquele momento, tá? Ou daqueles momentos, ou daquele período que ele foi medido. Na hora que você transforma isso em 8 horas, você tem o NEM, que é o nível de exposição normalizado. E no Brasil, né, como a gente viu na NR15, esse limite de exposição, esse NEM aí para 8 horas de jornada, né, é 85 dB, como a gente viu naquela tabela da NR15. Então, 85 dB para 8 horas de jornada é o nosso NEM, né? NEM, nível de exposição normalizado. Tá?
E se o NEM for superior a 85 dB, né, aí tem que a adoção imediata de medida de controle. Mas como a gente viu, mesmo com metade da dose, né, que não é 42,5, a gente vai ter que ver isso daí, também já tem que usar, né? Deixa eu pegar aqui. Se o NEM estiver entre 82 dB e 85, tá? Já a exposição deve ser considerada acima do nível de ação. Então, ou seja, atingiu 82 dB, aí já tem que usar, né? Se esse limite, esse nível de exposição normalizado nem tiver acima já de 82, já está acima do nível de ação, que é metade da dose, e já tem que usar, então, o protetor auricular. Tá claro? Pessoal, se não tiver dúvida. Aí, bom, vamos ver aqui esse quadro aqui, tá? O que a gente encontra na condição. Então, por exemplo, né? Até 82, a gente considera de 0 a 50% de dose. De 0 até a metade da dose até 82, ou seja, 81, 80 dB, né? A dose ultrapassou de 50%, de 50% a 80% da dose, né? Vai ser de 82 a 84 NEM, ou dB. E de 80 a 100%, né? Lembra que 100% é 85%? Então, de 80% a 100% vai ser de 84 a 85. E acima de 100, 85 dB. Maior que 85 já é acima da dose de 100%. Então, até 82, a consideração é aceitável, tá? Ou seja, não precisa utilizar o equipamento de proteção, o protetor auricular, mas tem que manter a condição igual que estava. Que nem o Emerson falou, o pessoal, a máquina vai ficando velha, o negócio vai ficando mais barulhento, tal, o pessoal mede e depois não atualiza. Então, teria que, até 82 dB ou até metade da dose, manter as condições existentes. Acima de 50%, ou metade da dose, ou acima de 82, como a gente já falar, está acima do nível de ação, então tem que colocar as medidas preventivas. Tem que usar protetor auricular, ou outra medida, a gente vai ver que não é só protetor auricular, mas tem que colocar a medida preventiva. Ultrapassou 82 dB, ou ultrapassou metade, já tem que usar. De 80 e 100, tem que ter, além das medidas preventivas, né? No caso, o protetor auricular, e corretivas também, redução como é que se reduz a dose diária, né? Por exemplo, né, diminuindo a jornada. Então, você fala, mas o cara tem que trabalhar 8 horas, tá? Mas ele precisa trabalhar 8 horas no ruído? Não tem outro lugar mais silencioso que ele possa trabalhar? Enfim, aí tem outras ações que a gente pode fazer para reduzir essa dose. E acima de 85, aí tem que fazer imediatamente medidas corretivas, ou seja, acima de 85 tem que usar protetor, né? Quanto mais assim, e o protetor, esses protetores auriculares, eles vão ter um fator de redução, né? Então, por exemplo, se for 88, né, dB, então você vai ter que ter um protetor auricular que reduza no mínimo 3 dB, para chegar no limite de 85. Vocês estão dando para entender? Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Chegando. Então, outra tabela, mas mostrando o que a gente falou. Oi, Geraldo, pode perguntar, Geraldo, pode falar. Boa noite a todos aí. Boa noite. Então, Gilmar, que o tempo que eu trabalhei em fundição, né, então seria assim muito importante que os trabalhadores tivessem, pelo menos o ICP, tivesse esse conhecimento que você está passando,
né, seria muito importante para poder eles ter uma ação política dentro da fábrica. Então, a minha preocupação, e acho que é também pergunta, igual o meu filho, ele trabalha no aeroporto, ele é operador de empilhadeira, tem um monte de empilhadeiras. Imagine aquelas empilhadeiras todas ligadas, imagina o barulho daquilo lá, né? Num corredor estreito, né? Imagine. Então, a minha preocupação é que esse cipeiro, as empresas terceirizadas e tudo mais, pega essa pessoa só para concluir a lei, né? Para dar base à lei, aí chega a questão legal, aí joga esse trabalhador na CIPA lá, de qualquer jeito, uma última eleição que o meu filho presenciou, pega o peão, joga lá na CIPA, sem esse conhecimento que você está passando aí. Então, e o Emerson está levantando a preocupação, como que a gente poderia contribuir nesse sentido, desse trabalhador que entra na CIPA, porque são jogados, mas sem os conhecimentos técnicos que você está colocando, para poder ter essa ação política, dizer, não, olha, igual você acabou de dizer, não, isso não pode, isso não tem condições, isso não pode prosseguir, né? Então, é uma preocupação, viu, Gilmar? Nesse sentido. Geraldo, esse é um problema. A gente vai sempre cair na mesma, né? Tem que ser formação, né? É o que a gente está tentando fazer aqui, né? Tentando dar essas informações, porque o que a gente está falando aqui vai ficar gravado, né? Então, a pessoa, esse cipeiro que você falou, por exemplo, né? Que não tem informação, você pode, por exemplo, depois passar o link dessas aulas, né, para ele poder assistir, para ele poder entender, para ele poder fazer mesmo que ele não faça o curso, faça um cursinho sem vergonha lá na empresa dele, aqui ele vai ter condição de ter uma visão um pouco diferente, mais detalhada. E se ele precisar, né? Por isso que a gente acha importante a participação dos sindicatos. Eu acho que os sindicatos deveriam, né, quando tem, porque a gente vê hoje em dia está enfraquecido, né? Mas os sindicatos deveriam ter esse papel também de formação técnica, né? Não só política, né? Porque a gente tem que ter os dois, tem que ter a formação técnica. Não adianta você só ter a política, né? E depois não ter os argumentos para poder caracterizar aí o risco, né? E não adianta também você saber a parte técnica e também não conhecer a parte política. Então, eu acho que tem que ter tudo isso, né? E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente está tentando colocar esses assuntos aqui para que a pessoa possa, pelo menos, ter um canal, né, que ele possa olhar. Obviamente, existem outros lugares, né, outros cursos também de graça, de CIPA e tal. Então, eu acho que hoje em dia, com a internet, aí é possível também assistir outros cursos, não só esse nosso, da Pastoral Operária, né? Agora, tem esse nosso da Pastoral Operária, porque esse nosso da Pastoral Operária, a gente está preocupado com a classe trabalhadora, né? E a gente já percebeu que com essas mudanças das normas regulamentadoras aí, a classe trabalhadora, se não conseguir se capacitar, se formar, vai perder, né? Ricatiane chegou agora. Oi, Catiane, tudo bem contigo? Então, seja bem-vinda, apesar que a gente já está quase concluindo, viu, Catiane? Você vai ter que assistir depois a gravação, né? A gente está falando hoje aqui sobre um dos agentes físicos, né? A gente viu que nos agentes físicos a gente tem vários agentes, né? Tem o ruído, tem vibração, tem ultrassom, infrassom, hiperbarismo, enfim, vibrações, radiações. Então, a gente tem vários agentes físicos que a gente vai estar detalhando um pouco mais. Por isso que esse nosso curso é comprido, tá? A gente não fala só um pouquinho
assim, que nem a gente... ruído. A gente não vai falar só ruído. A gente vai falar o ruído com mais detalhes, como a gente está fazendo. Ainda num nível... Tá bom. Então, o ruído... então, por isso que esse curso nosso é longo, né? Às vezes pode ser até que o pessoal canse, né? De tantas aulas que tem. Porque a gente não pretende ser um outro curso de CIPA que fala 20 horas só o óbvio. A gente quer aqui, pelo menos, né, trazer um pouco mais de informações, justamente para isso, né, Geraldo? Para que os cipeiros, os trabalhadores, não terem mais condição de defender a saúde aí dos trabalhadores nos ambientes de fábrica, que você sabe, né? Quando a gente fala de fábrica, aeroporto, esses negócios aí, a gente está falando de pessoas que não são exatamente boazinhas, né? Não estão pensando no lucro, né? Então, só para a gente voltar aqui nesse outro quadro, eu mostrei vários quadros, tá? Para a gente poder ter uma ideia melhor. Então, aqui o ruído, por exemplo, né? A gente falou de 10% a 50% da dose, né? O máximo seria 80 dB, né? Na verdade, é 82 na outra tabela, mas que já diminui para 80, seria aceitável. Aí, de 51 de dose a 80, e seria, na outra tabela, 82, nessa tabela já falei 83, mas aí sempre vamos ser conservadores, né? Então, e aí de 81 a 100, né? De dose, que seria 85 dB até 85 dBA. Aí tem uma atenção especial. Esses daqui já teriam uma ação preferencial, de 101 a 300 urgente, acima de 301 de dose, né, que é 115 dB imediata, e acima de 115 dB, interromper a exposição. Então, por exemplo, você tem no ambiente vários ruídos, vários setores de ruído. Então, essa tabela aqui, ela te dá uma ideia do que você vai fazer primeiro. Então, no lugar mais onde tem, é meio óbvio, né? Onde tem aqueles níveis mais elevados, né? Interromper a exposição, aí depois atacar esses outros que estão acima de 301 de dose, depois de 101 a 300, que é mais ou menos o que a gente tem nas nossas tabelinhas lá da NR1. Depois, gravem bem essa tabela, que eu vou mostrar a nossa tabela lá, que a nossa tabela também ela classifica o risco, né? E um dos elementos é justamente o nível de exposição, tá? Que a gente fala lá. Bom, só para a gente ver, né? Por exemplo, o ruído contínuo, por exemplo, mostrou aqui um carro, né? Então, um ruído contínuo seria mais ou menos o ruído de um carro. Aí você tem lá uma acelerada um pouco maior, tá? Mas seria contínuo. O exemplo é um carro. Aí você tem uma lixadeira, né? Aí você dá uma lixada, dá uma parada, dependendo do local, aumenta mais, vem, que é um ruído intermitente, né? E esses ruídos contínuos ou intermitentes, né? Aí entra naquela questão de você colocar certo no equipamento que você vai medir. Então, lá no equipamento tem que ser lá o circuito de resposta lenta, né? Que esses equipamentos normalmente vêm em inglês, que é slow. Então, tem que colocar a regulagem do equipamento nesse slow aí, para medir esses ruídos contínuos ou intermitentes. A escala no equipamento, esse slow aí, tá? E aí, esses equipamentos aí, limite para 8 horas e 85, a gente já falou, né? 8 horas, que é o limite da NR15, e acima de 115, eles não é permitido o trabalho, tá? Bom, aí você tem que fazer uma avaliação, a fórmula, então, o equipamento, a fórmula é essa, mas não precisa saber a fórmula, porque o equipamento é que faz a fórmula, tá? Então não precisamos nos preocupar com
com essa dose. Se fosse aquele equipamento antigo lá que eu falei, o caçador de borboleta lá, aí precisaria. Antigamente se fazia esses cálculos, usava a tabela de Excel. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o equipamento ele faz a medição, tira o gráfico, enfim, dá todas as informações, tá? Então, você tem que, essa avaliação tem que ser esses medidores integrados de uso pessoal fixados no trabalhador, tá? Então, se não tiver esses equipamentos, a norma fala de você usar outros tipos de medidores, tá? Mas a gente não recomenda por causa desses erros aí que a gente já viu, tá? E aí você tem que utilizar a norma para ver. Então, o certo é usar o equipamento que dá todas as medições mesmo, né? Então, usando esse equipamento aqui, né, essa dose diária, só para a gente entender, né, por exemplo, a concentração de um nível de ruído 1 dividido pelo tempo 1, um nível de ruído 2 dividido pelo tempo 2. Então, mas o equipamento ele faz esses cálculos aí seguindo essa tabela, né? Aquele nível de ruído dentro daquele tempo, né? Mais aquele nível de ruído que vai dar o valor da dose, que multiplicando por 100 vai dar 100%. Tá? Então, aí a gente tem um tempo máximo de exposição, né, no nível de 80 em minutos. Tá? É uma outra tabela aqui que mostra o tempo máximo em função em minutos. Tá? E tem o ruído de impacto também, tá? Aquele que, né, como o próprio nome já diz, impacto. Então, e para saber, né, se ele é de impacto ou se ele é intermitente, né, você tem que, se o tempo entre um impacto e outro impacto ele é maior do que 1 segundo, aí ele é um ruído de impacto mesmo. Se ele é um tempo menor do que 1 segundo, de um impacto para outro, aí você usa aquela tabela Slow, que é o ruído intermitente. Então, para saber o nível, analisar o ruído de impacto, então você teria que medir, né, esse ruído tem que ser maior, entre um impacto e outro, tem que ser maior do que 1 segundo. Tá? É isso que define. Tá? E aí são os limites de tolerância. Tá? E aí tem os valores, né, 130, né, que aí é o que você vai colocar no equipamento lá, os medidos. E o risco grave e iminente, né, seria 140 dB para impacto, né, e 130 dB numa resposta rápida, que é quando você faz essa... Lembra que a gente, para medição de ruído contínuo intermitente, a gente usou aquela escala slow, né? aquela regulagem no slow. Para fazer ruído de impacto, aí você tem que mudar a regulagem do equipamento para rápido, né? Para fast. Né? E aí vão ter os valores lá, e inclusive o valor de risco grave iminente, tá? Que é quando você, no medidor das 130, nessa resposta fase, que é o risco grave e iminente para ruído. Pessoal, eu sei que é um assunto bem complicado, né? bem assim, vamos dizer, específico, detalhado, mas a gente tem que falar, tá? A gente tem que falar. Só para completar, eu vou usar esse outro slide também, porque é importante, né? Esse aqui é uma NHO1, né? Essa norma de higiene ocupacional, que é feita pela Fundracentro, NHO1, né? E ela coloca lá, existe um PDF, que ela coloca como é que você tem que fazer as avaliações para ruído, né? Tanto do ruído de impacto, quanto do ruído intermitente ou contínuo. Então, ela coloca, por exemplo, o nível de impacto, o número de impactos durante uma jornada, o nível de pico de cada jornada. E essas normas, né, se você seguir a orientação dessas normas, você vai ver
se o ambiente é insalubre ou não. E, para variar, né, a gente está tendo aí um decreto novo lançado pelo governo, além da alteração das normas regulamentadoras, eles agora colocaram um decreto terrível aí que fala que essas NHOs aqui não deverão ser mais utilizadas para avaliar insalubridade. Quer dizer, não bastasse atacar as normas regulamentadoras, então o governo agora está atacando também as normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Então, eu vou colocar depois para vocês lá no grupo, né, esse decreto, tá? E aí, a hora que vocês verem esse decreto, vocês vão ver o que é isso daí. É justamente isso. É mais um ataque que procura, assim, reduzir assim, a técnica, né? A ciência, né? Procura atacar a ciência. É isso o que está acontecendo e é isso que a gente vai mostrar depois para vocês aí. Bom, pessoal, chegou aqui no final. Desculpem se eu fui meio rápido demais nessa nossa aula, mas o assunto realmente muito importante, né? Ruído, a gente viu que tanta coisa que acontece, tantas doenças, em todos os ambientes, enfim. A gente tem mais para falar sobre isso aí numa próxima aula, tá? Mas a gente tem uns minutinhos ainda, se alguém quiser comentar alguma coisa, antes da gente concluir a aula, então fiquem à vontade aí. Ou mesmo que, se de repente quiserem estar até cansado, porque a aula realmente é meio pesada, quiserem deixar para a próxima aula, também não tem problema. Mas o Geraldo quer falar. Pode falar, Geraldo. Tranquilo aí. Então, mais uma vez aí, agradecer, né, por esses conhecimentos a ser passado, porque com certeza muita gente vai assistir essas aulas e vai perceber a grandeza que é esse conhecimento. Então, porque quando eu fui cipeiro nas condições por onde eu trabalhei, quer dizer, essa questão de números aí, mesmo sendo da CIPA, a gente não tinha esse conhecimento, nós não tinha campo para adquirir esse conhecimento, e era um negócio terrível, porque você via que estava errado. Imagine, você trabalhar num forno, aquele forno cubilô, você deve conhecer, Gilmar. E aí, aquele forno cubilô, ele precisa de umas ventulinas grandes. São muito grandes as ventulinas. Aquilo ligado o dia inteiro, era uma loucura. Mesmo com o equipamento, você ficava, igual você falou no início, você ficava com o corpo trêmulo. Então, era impressionante. Você não tinha como reverter, porque você não tinha conhecimento técnico de chegar e lidar com isso, né? Então, um comentário aí que espero que essa aula, não só essa, mas todas essas aulas, sirva para alguém ouvir, assistir e buscar amparo técnico para reverter a situação do local de trabalho. É terrível. Até a Maria aí que está ouvindo, com certeza ela vai falar para pessoas que ela conhece e tudo mais, porque é muito sofrimento no local de trabalho. Muito sofrimento. A gente vai falar também depois, o que a gente está falando aqui é nível de ruído para ambiente de fábrica. A gente tem níveis de ruído para ambientes, por exemplo, criando a Maria, manicúrio, atividade intelectual, mas esse nível de ruído já a gente pega na ergonomia, é uma outra matéria, tá? Mas eu vou concluir a aula aqui, Geraldo, mas aguenta aí, pessoal, aguenta um pouquinho, porque eu vou colocar um filme que eu tenho aqui, mas eu não posso colocar aqui, não posso gravar, porque é um filme nosso, né? Então eu não queria... Tem direitos autorais, né? Mas eu vou colocar aqui depois da gravação para vocês verem, ter uma ideia do que o Geraldo está falando, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês, né? Vou fechar aqui a gravação. Mas aguenta um pouquinho aí, que eu tenho uma coisinha, mais um pouquinho ao vivo aí para a gente poder estar falando o que o Geraldo está falando. Então,